Olá, o meu nome é Ana e este é o canal Mais Que Histórias. Todas as semanas eu trago-vos algumas sugestões de leitura para as crianças. Esta semana, e a propósito do Dia dos Namorados, apesar de eu não ser grande fã deste dia, mas lembrei-me que seria importante abordar a questão dos sentimentos, nomeadamente o amor, que é um sentimento muito bonito, é um sentimento muito forte e é aquilo que nos une à família, é aquilo que nos une aos amigos. No entanto, podemos conhecer o amor e uma infinidade de outros sentimentos, mas que para as crianças muitas vezes podem ser difíceis de gerir, ficando muitas vezes ansiosas ou irritadas sem saber porquê. E aqui podemos falar então de uma característica importante que é a inteligência emocional, no fundo que é a capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções e de as canalizarmos de uma forma eficaz. E isto também pode ser trabalhado e deve ser trabalhado com as crianças, a capacidade delas reconhecerem os seus sentimentos, reconhecerem as suas emoções e não se deixarem descontrolar por causa dessas sensações, por causa desses sentimentos. A inteligência emocional é uma aptidão que cada vez é mais falada e cada vez é mais útil explorar e é mais útil trabalhar no sentido de um desenvolvimento mais pleno da própria criança. Assim, eu trago-vos hoje 3 histórias, para mim, que são bonitas porque falam do amor, falam da amizade, em diferentes contextos. São histórias também um pouco poéticas. Estas histórias têm assim um toque especial para mim, porque já foram usadas em situações também mais delicadas, em que era de facto importante abordar esta questão do sentimento, esta questão do amor, questão da autoestima, questão da amizade, e portanto fez muito sentido ler estas histórias e questionar e usar o diálogo para desconstruir algumas inseguranças e para também trabalhar a questão que falei há bocado da inteligência emocional. O primeiro livro que eu vos trago hoje chama-se A Sara Tem um Grande Coração, é escrito pelo Peter Carnavas e é editado pela editorial Presença. É um livro, para mim, é um livro que eu gosto muito, tem umas ilustrações muito bonitas, muito simples e é um texto também muito poético. Abrimos o livro e conhecemos a Sara, que tinha um coração diferente de todos os outros meninos. É um enorme coração, um coração tão grande como o tamanho do mundo. Pelo menos era assim que ela o via. Sara carregava-o para todo o lado, para o autocarro, para a escola, quando andava de bicicleta, enquanto dormia. Certo dia, encontrou um menino com um coração mais leve. E foi aí que percebeu qual era a solução para o seu problema. Estão aqui a ver qual o potencial deste livro, perceber por que razão a Sara sentia que o seu coração era tão grande e tão pesado, porque aparece aqui um menino com um coração mais leve e ajuda a Sara a transportar o seu coração, e a solução que no final encontra os dois para resolver este problema, pois bem, é uma ótima solução, é um ótimo livro, é uma ótima sugestão para estes problemas do coração. O próximo livro que eu vos venho apresentar é assim, como eu costumo dizer, um livro fofinho. Na realidade, assim, bem espremido, o livro fala-nos sobre a relação entre a mãe e um filho e sobre aquela necessidade que muitas vezes as crianças têm de quantificar algo que não é tão visível aos olhos deles, algo que não é tão palpável, e daí a pergunta: adivinha quanto eu gosto de ti? É escrito pela Sam McBratney e é ilustrado pela Anita Jerem, e esta é uma edição da Caminho. E nós abrimos aqui o nosso livro e temos então a pequena lebre castanha que se ia deitar e pergunta à sua mãe: adivinha quanto eu gosto de ti? E página a página, mãe e filha vão encontrando medidas para demonstrar o amor que sentem. Mas sabemos bem que o amor não é um sentimento que se possa medir. São umas ilustrações muito queridas, é um género de ilustração que eu gosto. E a história também é uma história muito engraçada entre mãe e filho, e pode até aqui de facto
às vezes ajudar quando temos um filho que tem algumas dúvidas, que muitas vezes acontece quando, por exemplo, vem um irmão, quando a mãe fica zangada com alguma situação, ou o pai, ou outro elemento da família, e a criança fica na dúvida sobre quanto amor sente a mãe pelo filho. E, portanto, pode ser aqui uma história interessante, pode ser aqui um momento de leitura também agradável para que a criança também desconstrua às vezes esta ideia de que o amor pode ter uma medida e perceba que não, que muitas vezes até nos zangamos com os nossos filhos, mas continuamos a amá-los muito. A última sugestão, para mim, é um livro apaixonante, é um livro lindo, não só pelas suas ilustrações, mas também pela própria história. E para mim é um livro perfeito, exatamente por isso, porque tem umas ilustrações lindíssimas e tem também um texto que é apaixonante, chega a ser até poético. Estou a falar-vos do dia em que o Sr. Bonifácio ficou em casa doente. É uma história escrita por Philip Stead, ilustrado por Annie Stead. Eles são marido e mulher e têm já alguns livros editados, escritos, ilustrados nesta dupla maravilhosa, e são livros também os outros muito bonitos. E é esta edição da editorial Presença. Vamos espreitar um pouco esta história tão apaixonante. Abrimos o nosso livro e conhecemos o Sr. Bonifácio, que trabalha no jardim zoológico, onde nunca falta o que fazer. Apesar disso, ele arranja sempre tempo para visitar os seus amigos, o elefante, a tartaruga, o pinguim, o rinoceronte e a coruja. Mas uma manhã o Sr. Bonifácio acordou muito constipado e, nesse dia, teve de ficar em casa. Mas com o que ele não contava era com a bela surpresa que ia ter. É uma história encantadora e que permite aos pequenos leitores e aos grandes leitores também a perceberem-se da delicadeza de uma verdadeira amizade, e aqui conjugado com um texto muito bonito e com umas ilustrações lindíssimas. Este é, sem dúvida, um dos meus livros preferidos para as crianças. E pronto, esta semana foi um vídeo muito curtinho, com 3 sugestões maravilhosas que nos falam sobre o amor. Eu espero também que vocês partilhem comigo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, aqueles livros que também vos falam de amor, aqueles livros que são os vossos preferidos aí de casa. Conto convosco, com a vossa partilha, já sabem, comentem e até para a semana!